Bom dia, meu nome é Alexandre Street, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Elétrica. E eu queria começar um pouco essa apresentação, nesses 10 minutos que eu vou trazer para vocês, falando o seguinte: enquanto a inteligência artificial não vier e tomar o nosso lugar para fazer essa transição energética, ela vai ter que ser feita por nós. Vai ter que ser feita nesse horizonte de 20, 30, até 2050, a gente fala aqui, e quem vai fazer ela ainda não está formado. Essas pessoas vão sair daqui, das outras universidades. Então eu trago aqui um pouco um exemplo de um microcosmos da PUC-Rio, que é um laboratório que eu toco aqui no quarto andar do Cardeal Leme, mas que serve de exemplo para muitas outras iniciativas que acontecem descentralizada. Então já começamos o nosso painel aqui, tá, de descentralização, mas muito bem e cada vez melhor coordenada por nosso vice-reitor de desenvolvimento e por toda uma iniciativa que vem crescendo aqui dentro da PUC. E eu quero mostrar para vocês agora um exemplinho do que é o Laboratory of Applied Mathematical Programming and Statistics, que vem com esse acrônimo de LAMPS. A gente teve que fazer uma otimização para achar esse nomezinho, casando aqui com o nosso grande objetivo. Bom, esse laboratório ele vem de um sonho de fazer realmente a diferença com a pesquisa, com o ensino, para um setor tão carente de grandes inovações, como é o setor elétrico, por exemplo. E esse sonho ele vem sendo realizado, pelo menos dentro do que me cabe, que é a parte de pesquisa, ensino e de desenvolvimento, através de um olhar cuidadoso com foco na relevância para a sociedade, para a indústria e para os mercados da pesquisa e do ensino. Isso vem sendo realizado cada vez mais por um laboratório que é da PUC-Rio e por spin-offs e iniciativas que vêm sendo cada vez mais fomentados aqui dentro da PUC, que é de como a gente realmente materializar essa inovação em soluções que vão ser, de fato, chegar até o consumidor final. Então, esse é o caminho que a gente tenta utilizar aqui dentro para realmente transformar do ensino, a pesquisa e chegar até vocês. Então, rapidamente, esse laboratório foi fundado aqui por mim, e numa iniciativa comigo, junto com um ex-aluno de doutorado, que se tornou agora professor também do Departamento de Engenharia Industrial, o Davi, que está aqui em cima. E esse time de professores, que hoje não é só mais ele, mas tem outros professores que também vieram do próprio laboratório como alunos de doutorado e hoje em dia chegam aos cargos de professores e também habitam outros cargos de importante relevância na nossa sociedade, no mercado, na indústria, ele vem sendo construído há muito tempo. Então aqui tem uma foto do time multidisciplinar de professores que estão hoje em dia compondo o time do LAMPS. Tá? Então, por exemplo, aqui temos... Está ruim o microfone? Ah, tá. Então, aqui temos um time de estatísticos, o Álvaro Veiga, inclusive foi meu orientador do doutorado, o Cristiano Fernandes, eu aqui em cima, o Davi e o Bruno, que estão compondo esse laboratório. Esse laboratório ele já vem de algum tempo, desde 2012, e ele começou numa salinha que estava ali, fica no quarto andar. Hoje ele está na mesma sala, mas ele já tem outros lugares na própria PUC. Foi bastante reformulado e tem um time bastante vivo de pesquisadores que vão desde a graduação até mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eles todos ficam misturados, participando de um mesmo time e realizando pesquisa em contato com a indústria. E talvez esse seja o slide mais importante da apresentação, que é o segredo do que nós... E aí essa é uma receita da PUC-Rio. Isso não é uma receita só minha, mas eu tento embarcar ela em tudo que eu faço. Aqui na PUC-Rio, acho que o grande diferencial é o ensino e formação que nós fazemos. Eu sinto, por exemplo, que no próprio laboratório, só que vem de mim, a gente já tem 40 alunos de pós-graduação formados em alto nível. Então, a gente tem de mestres, doutores e pós-doutores saindo desse processo que começou lá em 2012, só de mim e do Davi. E isso vem de um processo seletivo bastante assertivo. Pessoas com alto CR, com alta performance, vêm se juntando a gente com um perfil entusiasmado nesse tipo de aplicação. E esse tipo de aplicação vem com um sabor de contato com a indústria.
porque a gente forma essas pessoas junto com projetos de desenvolvimento que estão sendo realizados com as empresas, com vocês que estão aqui. Tá? E esse forte embasamento acadêmico que nos confere a possibilidade de estudar a fundo o que a gente faz, para depois vir implementando na indústria e levar até vocês, nas empresas que vocês têm, criou um legado já bastante interessante, com pessoas que estão em cargos bem interessantes, como de CEOs, realizando realmente modificações e parte desse processo da transição energética, pessoas que estão no governo, pessoas que estão, inclusive, fazendo novos empreendimentos e são grandes empreendedores hoje em dia do setor. Então, na transição energética, a chave que o LAMPS tem tentado realizar, que é um laboratório bastante aplicado em engenharia elétrica, tá, em energia, é que a gente percebe que o problema da sociedade e da indústria, tá, a gente bota ele na mesinha aqui de cálculo e vai lá para o laboratório e estuda ele. Então, a gente tem o tempo necessário para realizar os testes, para fazer os estudos, para fazer a pesquisa. E quando essa pesquisa ela se matura, quando a gente consegue fazer isso tudo arrumado, com todo o rito de pesquisa, tá, a gente consegue criar recomendações que fazem realmente diferença no mercado. E essas recomendações elas têm um lastro por trás muito importante, e é esse o papel que nós entendemos aqui, que a universidade tem, de parar, pensar com calma, entender o problema, refletir sobre ele e criar recomendações que estão realmente, que são sólidas do ponto de vista não só social, econômico, mas também filosófico dentro da parte teórica que está por trás de todo esse arcabouço. O setor elétrico é um lugar onde ele é um relógio suíço com todas as pecinhas muito bem encaixadas. Qualquer pininho solto gera um monte de consequências e a gente sabe muito bem disso. Bom, então, na prática, só para mostrar um pouco dos exemplos, aqui nesse próprio auditório a gente já fez diversos eventos grandes para o setor elétrico, com CEOs, com pessoas das grandes entidades do setor elétrico, a ANEEL, CCE, ONS e tudo mais, discutindo temas como, por exemplo, transição de um modelo centralizado para um modelo por ofertas. Já fizemos discussões muito interessantes aqui, que falam dos consumidores. E esse tipo de discussão vem criando impactos não só acadêmicos, que a gente bebe da fonte da prática e traz para a teoria e cria novas teorias, mas isso volta para a prática com diversas pesquisas que são feitas que têm impacto profundo e que são colocadas na mídia, inclusive com artigos de opinião para o grande público, para que a gente consiga, de alguma maneira, criar as recomendações necessárias para que, com base em todo esse conhecimento adquirido, a gente consiga ter algum impacto positivo na nossa sociedade. Então, na transição energética, por exemplo, a gente tem diversas pesquisas que falam desde como é que a gente vai fazer a parte regulatória dos parques híbridos, algo, por exemplo, ainda não totalmente definido, e a gente fala dos impactos disso na expansão da própria transmissão. Então, tem todo um aspecto metodológico que a gente vai abordar hoje, daqui a pouco, no nosso painel. E existem uma série de pesquisas, principalmente na área de energias renováveis, e eu poderia dizer que o nosso laboratório é um dos laboratórios mais proeminentes em termos de pesquisa acadêmica focada em renováveis. E, portanto, eu acho que o LAMPS está muito bem posicionado nessa parte da transição energética, em termos não só de pesquisa, mas em termos de formação de recursos humanos, que é uma das nossas maiores preocupações aqui na PUC-Rio. E, mais recentemente, já para caminhar, finalizando a apresentação, a gente tem agora tentado fazer com que essas pesquisas realizem um impacto real na sociedade. Então, a gente está tentando aqui fazer uma spin-off, que é o LAMPS Co. Company, que é uma empresa que está incubada aqui no Gênesis, que conta com uma CEO específica, profissional, uma pessoa altamente qualificada, filha da PUC também, formada aqui em economia, e que vem trazendo toda uma preocupação de como materializar as pesquisas que nós realizamos aqui em produtos e criando até novos negócios. Então, isso é um braço em que a gente tem cada vez mais tentado atrair os nossos próprios ex-alunos. Então, tem aqui a Érica, que é a líder da área de energia dentro dessa empresa, o Tomás Gutierrez também, que é o nosso líder tecnológico. São todos os ex-alunos de mestrado, doutorado e que têm, inclusive, pós-doutorado aqui junto conosco, para tentar materializar esses temas e realmente gerar um impacto. Tá? Isso é uma iniciativa muito interessante que o professor Marcelo Gataz, nosso
vice-reitor de desenvolvimento, está tentando desenvolver cada vez mais e tornar isso uma realidade para que a gente consiga, já nessa nova vertente, de criar spin-offs que vão conseguir fazer alguma coisa pela sociedade de maneira bem concreta, tornar isso num modelo bem orquestrado aqui dentro da PUC-Rio. Então, essa, no meu ponto de vista, é um diferencial muito interessante que está acontecendo, um movimento bem bacana aqui dentro da PUC. E essa retroalimentação entre um laboratório de pesquisa e uma empresa incubada está sendo criada, e a gente está, inclusive, tentando desenhar agora quais são os links de feedback entre uns e outros. E com isso eu fecho aqui a minha apresentação e vou dar espaço aqui para a gente começar o nosso painel. Tá? Obrigado.